Então, meus amores, a gente tem que falar a verdade. Bora lá pro versículo? Olha, Jesus falou comigo nesse versículo. Sabe como foi que ele fez? Ele pegou, usou 2 pássaros e entrou na sala da minha casa e fizeram 8 voando. Eles batendo asa, feito um circo, né? E chamou minha atenção e eu fiquei logo espantada, né? E eles fizeram o quê? Fizeram 2 vezes, 2 8. Eles fizeram o que assim? Eles fizeram um 0 e fizeram 8. Depois fizeram mais um 0 e fizeram outro 8. Aí eu peguei 2 versículos, que era o livro que eu estava lendo, que eu fiz essa pergunta a Jesus. Jesus usou os pássaros para falar comigo. Mas eu falo assim para vocês, mas a incredulidade de vocês é tão grande que às vezes Jesus manda até para poder falar com vocês e vocês não alertam. É porque é assim, meus amores, é desse jeito. Eu confio, acredito em Jesus, eu creio em Jesus. É por isso que Jesus aparece para mim. Essa semana eu já sonhei com Jesus de novo. Só que foi um sonho que eu fiquei meio assim, né? Mas eu sonhei com ele de novo. Com Jesus Cristo, meu rei, meu salvador. Homem que eu amo. Jesus de Nazaré, meu salvador. Santo, santo, santo de Israel. Meus amores, eu vou ler o versículo para vocês. Bora lá. Ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, por que Jesus vai vir sobre a casa dele? Jesus vai vir sobre a casa do Senhor. A casa do Senhor pertence a ele. Mas está cheio de corrupção. Quando fala que quebrou uma aliança, então, meus amores, ó, transgrediram a minha aliança. Então, se tinha uma aliança com Deus, com Jesus Cristo, e fizeram o quê? Transgrediram. Quando transgride, porque quebra, né? E mais uma coisa sobre, ó, e se rebelaram contra a minha lei. Não é verdade. Os mandamentos de Deus é de um jeito. Então, e essa casa do Senhor, ela fez ao contrário. Ela botou ao contrário. O mandamento de Deus, eu vou deixar assim bem explicado mesmo, porque eu gosto de explicar. Quando ele diz que se rebelaram contra a minha lei, então, o casamento na igreja, o primeiro casamento que quem fez foi Deus. Foi de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Foi o primeiro casamento. E então, isso aqui é para viver para toda a eternidade. E o que foi que as pessoas estão fazendo? As igrejas estão fazendo o quê? Estão casando homem com homem, mulher com mulher dentro das igrejas. Essa aí é o que? É uma quebra de aliança. É uma quebra não, é o que? Deixa eu ler para vocês, ó. E se rebelaram contra a minha lei. Então, se rebelou contra a lei de Deus. Vocês entenderam agora aí? Tá bem explicado, né? Agora eu expliquei com todas as letras. Se rebelou, meus amores, porque a lei era de um jeito. O que Deus deixou escrito era de um jeito. E as pessoas estão fazendo o quê? Completamente ao contrário. Entendeu, meus amores? Eu gosto de explicar as coisas bem explicadas. Se vocês se vocês botar a alma de vocês pro abismo, é porque vocês mesmos querem. Porque todo dia eu faço vídeo explicando, conversando com vocês, falando com vocês, porque tá nas Santas Escrituras. Nem que depois eu faça um vídeo só das Santas Escrituras para mostrar a vocês, mas eu faço. Eu faço, sabe por quê, meus amores? Isso aqui se trata de uma alma que existe dentro da gente quando a pessoa sai do corpo. Meus amores, eu não falo mais nem morte. Eu já falo quando você sai do corpo, você sai do corpo, que o teu corpo cai ali duro, né? Sai de dentro do seu corpo. Então, você vai nascer em outro quê? Em outro mundo. Aí tem o quê? Tem seres que ele tem o quê? Pra mim, eu fico meio assim, né? Até de falar. Tem seres que tem o quê? Ele tem domínio sobre a alma da gente. Jesus, quando a gente sai daqui da terra, quando a gente está com Jesus, Jesus não manda os anjos vir buscar? Os anjos vêm, pegam aquela pessoa e levam para o reino dos céus. E quando a pessoa sai daqui sem Deus, sem Jesus, quem que vem buscar? Ela desce logo para onde? Então, meus amores, lê as Santas Escrituras. Tanto que eu peço a vocês, compre uma Bíblia, não custa nada. Compre uma Bíblia. Uma Bíblia está falando de quê? Da minha alma, da tua alma, da nossa, do meu espírito, do teu espírito. Fala do corpo. Meus amores, fala de tudo, a Santas Escrituras. Fala do céu, fala do abismo, fala do caminho que a gente tem que percorrer para o céu, fala do caminho que as pessoas percorrem que vai direto para o abismo. Meus amores, a Bíblia fala de tudo. Por que as pessoas vivem assim? Porque elas não dão ouvido às Santas Escrituras.
Jesus disse no livro de quem? Bora lá? Pra me mostrar a vocês. No livro de... Bora lá. O livro de João. Deixa eu passar aqui, que eu já passo até demais. Pronto, já cheguei. Olha o que é que Jesus manda que vocês façam. Olha o que Jesus manda vocês fazerem e vocês não fazem. Por isso que muitas vezes as pessoas o que saem da terra, ou então tá na terra e não tá esperando por Jesus. Por quê? Porque não conhece ele. E nem conhece o que? Sobre a vida. Então, ó. E examinai as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. O que é que Jesus está pedindo para vocês fazer aqui? Vocês estão entendendo aqui o que é que Jesus pediu para vocês fazerem? Ó, examinai as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Quem é o povo que examina as santas escrituras? Quem é? Se não for os pastores, uns é com ganância, o outro é que quer deixar a igreja cheia, né? Mas nada de salvação. Meus amores, a gente tem que falar a verdade. Não pode andar com hipocrisia, não. Jesus disse no versículo que tem aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ler esse restante desse versículo. Examinai a escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, elas testificam de quem? De Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Bora lá para Jeremias, que é para me mostrar a vocês aqui o que é que nosso pai fala. Jeremias, cadê Jeremias? Jeremias. Achei Jeremias. Pronto, também já achei. Ó, o que é que fala em Jeremias? Presta bem atenção nesse detalhe. Ó, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Então, assim, meus amores, olha o que é que Deus já está dizendo. Deus está dizendo que aquela pessoa que tem sonho, revelação, ela tem que soltar. E ela é o que? Um profeta. E o que é que ele está dizendo mais ainda? E ele está dizendo aqui, e aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Então, se Jesus está dizendo que tem o quê? Nós temos 2 caminhos a percorrer, então, existem 2 caminhos a percorrer. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que conversar. A gente tem que botar a boca no trombone e falar com o povo. Que tem o quê? 2 caminhos que as pessoas têm que percorrer nessa terra. Que é o quê? O caminho que Jesus nos ensina a chegar ao Pai. E tem aquele outro caminho largo que conduz, é o caminho que conduz à perdição. Que é o caminho que conduz as pessoas ao quê? Ao abismo. E então, assim, meus amores, por isso que eu digo. A gente lê o versículo. Ah, esse versículo aqui, eu não vou falar não, porque tem que falar. Meus amores, tem que citar tudo que tem nas Santas Escrituras, sem deixar nada. Cita tudo que tem nas Santas Escrituras, até para dar mais um abrimento mais de mente para as pessoas, ainda é melhor. Para que elas escutem, elas entendam e elas observam, sei lá como é que chama, né? A palavra de Deus. Porque Deus quer a alma, Deus quer o quê? Deus quer as nossas almas. Ele não quer só a alma dele, quer o corpo inteiro. Porque até quando a pessoa morre, quando no dia do arrebatamento, ele vai tirar o teu corpo do sepulcro. Por quê? Porque Deus não quer só o teu espírito, a tua alma. Deus quer tu completo, todinho. Então, tu tá lá no cemitério. Assim que Jesus diz assim, vinde, aí tu escuta lá do cemitério onde tu sai e vai para o encontro dele. Então, se meus amores, o que é que vocês estão esperando? Confiar, botar a confiança de vocês nas mãos de Jesus. Colocar a vida de vocês nas mãos de Jesus. Colocar o caminho de vocês nas mãos de Jesus. Tem muito tempo a perder? Eu acho que não tem não, viu? Nós, seres humanos, que estamos na face da terra, nós não temos muito mais tempo a perder com bobagem, não. Segue-se para o arrebatamento. Segue o quê? Para a vinda de Jesus. Depois disso, Depois disso tem o quê? Segue-se para o juízo, né? É o que tem nas Santas Escrituras. Vamos ler, né? Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Deixa eu soltar mais um versículo para vocês. Bora lá. Ah, eu falei para vocês que eu ia soltar, sabe o quê? Eu disse para vocês que eu ia soltar a parábola do... Deixa eu ver... Meus amores, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. É das boldas do cordeiro. Sabe por que eu vou ler? Tá aqui, pronto, já achei, meus amores. Tá até marcadinho. Meus amores, eu vou fazer um outro vídeo e vou soltar para vocês. Que eu vou soltar essa parábola inteira
É a parábola da esbolda do cordeiro. Então, porque, meus irmãos, aqui tem um grande ensinamento. Um grande ensinamento. Entendeu, meus amores? Bora lá? Meus amores, eu vou dar uma boa noite a vocês. Vou soltar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo soltando essa parábola inteira pra vocês. Por quê? Porque é de conhecimento tanto para minha alma como para sua alma. Jesus está fazendo um convite a vocês o quê? Para participar das festas das bodas do Cordeiro. Entendeu, meus amores? Vocês estão sendo convidados. Aí vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que o quê? Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Vocês têm que o quê? Aceitar Jesus e caminhar com Jesus, ficar aguardando a vinda dele. Na hora que ele vir, leva vocês para participar de quê? Das bodas da festa, para participar das festas, das bodas do Cordeiro. Meus amores, vocês me desculpam quando eu falo errado, né? Então, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês. E outra coisa, aqueles que estão escutando e recebendo um chamado, aqueles que estão recebendo um chamado que Jesus está convidando vocês, se vocês virar as costas para ele e dizer ou não, então, se vocês não vão ser bem-vindos sobre o que? Na festa. Por que Jesus fala isso assim? Tem nas Santas Escrituras, sabe por quê? Porque no dia que ele vir buscar o povo, todo mundo vai se ajoelhar, vai querer ir mais ele. Não vai poder mais, porque vocês foram convidados antes. Eu tô aqui na internet convidando vocês, como tem escrito nas Santas Escrituras, para as festas das bodas do Cordeiro. E vocês estão entendendo? Então, ele tá fazendo um convite às pessoas, entendeu? Para o quê? Para a gente participar das festas das bodas do Cordeiro. Ele vai vir buscar nós, entendeu? Quanta honra Jesus nos dá, né? Então, se ele poderia mandar só os anjos, vamos buscar eles. Não, mas não, ele vem pessoalmente. Então, você é um homem maravilhoso. Eu não me canso de dizer que eu a amo. Por quê? Porque eu não merecia nem a salvação que ele me deu, eu valia a companhia dele. E Jesus apareceu para mim em sonho, dizendo que estava pregando o evangelho mais eu na internet. E, meus amores, se fosse outra pessoa, eu não acreditava, não, porque eu acredito, eu creio e eu faço é pregar, que é para mim ter a companhia dele assim pertinho de mim. Eu gosto de pregar a palavra de Deus mesmo na internet, porque eu quero ter. Porque se ele disse que está pregando o evangelho comigo, toda vida que eu estou fazendo um vídeo, ele está presente. Aí, meus amores, o que é o que eu quero mais da minha vida? Eu tenho que passar, primeiro eu tinha que passar o dia, a noite toda passando o quê? Fazendo um vídeo na internet para poder soltar para vocês da palavra de Deus. Então, se ele passar o dia, a noite, mais eu, né? Então, mas só que o meu corpo cansa, né, meus amores? Eu me canso, sou ser humano. Mas então, assim, meus amores, mas se Jesus quer, Jesus está chamando, a gente tem que fazer, meus amores. Por quê? Porque Jesus vê o quê? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, Jesus está vendo o nosso futuro mais lá na frente. E Jesus antecipa do quê? Está antecipando o quê? Chamando vocês à reconciliação. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Eu encerrei esse vídeo, meus amores, porque já tá grande, mas vou começar a fazer outro, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Envia a palavra de Deus. Envia o ID de Jesus. Eu tô fazendo a minha parte, pregando. Agora cabe a cada um de nós, até eu também. Eu curto meus vídeos, eu compartilho, eu salvo pra o quê? Pra palavra dele, ó. Se expandir, sair no meio do mundo. Porque tem muitas vidas o que precisa escutar a palavra de Deus, precisa ser o que? Alertada pelo que? Pelo que está escrito nas Santas Escrituras. Fui.